Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 37 ao verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Vamos orar? Querido Deus, nós te somos gratos por esta manhã na tua casa, pela reunião dos santos, pelos louvores entoados. E agora te pedimos que o Senhor deposite a tua palavra nos nossos corações, não apenas para o enriquecimento do nosso conhecimento, mas sobretudo para, a partir dele, transformar os nossos valores e renovar as nossas forças para valorizarmos cada vez mais a comunhão com o teu povo, como comunhão também com o Senhor. Nós oramos por isto e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na porta do templo, na porta desta igreja, tem um painel de concreto, e neste painel tem um versículo gravado do Salmo 122, verso 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque este é o sentimento que devemos ter em nossos corações ao nos dirigir ao local onde o povo de Deus está reunido, a fim de prestar culto e fortalecer também a comunhão cristã. Mas infelizmente nem todos congregam assiduamente e sofrem com isso em razão de enfermidades variadas, fraqueza extrema por causa da velhice, contexto de perseguição religiosa, quarentena determinada por causa de crises sanitárias, como presenciamos recentemente, ou a perda da identidade bíblica de uma igreja. Muitos estão em determinadas regiões do mundo onde as igrejas presentes não são igrejas comprometidas com o Evangelho e se veem privados de comungar com aqueles que ali congregam, porque a igreja, diante da qual muitos cristãos se encontram, não tem identidade bíblica. Mas outros não congregam porque não têm alegria de congregar mesmo. E as razões são variadas. Eu pontuei aqui pelo menos 3. Problemas de relacionamentos não resolvidos, saem da igreja por causa de problemas de relacionamentos, e ao invés de tratar esses relacionamentos, preferem se ausentar da igreja onde o problema aconteceu, mas transferem essa mágoa para todas as igrejas e acabam não congregando igreja nenhuma. Também por enfraquecimento da fé causada por pecados não abandonados. O pecado elimina o nosso vigor espiritual, a nossa alegria nos interesses de Deus. É por isso que o reflexo dessa perda de alegria da salvação acaba refletindo também na maneira como nós nos comportamos muitas vezes em relação à igreja, em relação à reunião dos santos. Mas muitos não congregam por convicção mesmo, afirmam que não há necessidade de congregar. Como o assunto aqui ele é bastante abrangente, nós manteremos aqui o nosso foco apenas no caso daqueles que acreditam em Deus, mas afirmam não precisar da igreja. E estes que afirmam não precisar da igreja, eles usam alguns argumentos que talvez muitos de nós já ouvimos aqui, que é o argumento de que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, baseiam essa afirmação no texto de Atos, capítulo 7, verso 48, e também a afirmação de que Jesus não fundou nenhuma religião. Eles usam esse argumento para dizer, olha, eu não preciso de igreja, não preciso congregar, não preciso estar vinculado, ser membro de igreja alguma. E esses argumentos, eles se mostram bastante frágeis quando nós meditamos biblicamente a respeito deles. Por exemplo, o argumento de que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, conforme lemos, como eu já mencionei, em Atos 7, verso 48. Bem, Deus ele não habita mesmo em casas feitas por mãos humanas, mas isso não significa que Deus não esteja presente. Isso não significa que Deus não esteja presente aqui agora. Davi disse no Salmo 11, verso 4, que Deus está no seu templo. Essa é uma afirmação bíblica, inspirada pelo Espírito Santo, de que no templo de Jerusalém, Deus ele revelava ali a sua presença. É óbvio que ele não pode ser contido por nenhuma construção humana, porque Deus ele é onipresente.
ele está em toda parte. Então o argumento de que eu não preciso da igreja, porque Deus ele não habita em casas construídas por mãos humanas, é um argumento bastante frágil. Os cristãos precisavam entender, de acordo com o texto de Atos, capítulo 7, verso 48, que Deus ele poderia ser adorado entre os gentios, não apenas em Jerusalém, onde estava o templo. Por isso que a mulher samaritana perguntou a Jesus: em qual dos montes nós adoraremos? No monte onde foi construído o templo de Jerusalém, ou no monte Gerizim, onde os samaritanos construíram um templo para a sua adoração também? A resposta de Jesus em João capítulo 4 é que vem a hora em que os seus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É possível estarmos dentro de uma igreja e não estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade. É possível, no ambiente do culto, ficarmos distraídos pensando em várias coisas, mexendo no celular, observando e comparando os irmãos uns com os outros, enquanto deveríamos usar um momento para adorar ao Pai em espírito e em verdade. E os judeus precisavam entender, segundo o discurso que nós temos em Atos capítulo 7, que Deus estava sendo genuinamente adorado entre os gentios, entre os samaritanos. Então este é o ponto que responde aqui essa primeira afirmação de que Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Esse argumento é frágil e não justifica a ausência e a negligência de participação nos cultos públicos. O segundo argumento que usam é que Jesus não fundou nenhuma igreja. Igualmente ou semelhantemente, esse argumento também é bastante frágil. Ele não fundou nenhuma instituição, mas ele foi o precursor e mediador da nova aliança, pela qual pecadores que creem nele e se arrependem formam uma nova sociedade no mundo, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 8. Vós sois luz, filhos da luz, andai, portanto, como filhos da luz. Aqueles que creem em Jesus Cristo formam uma nova sociedade neste mundo. E essa sociedade, justificada pela fé e destinada para a vida eterna, Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 18, denominou como a minha igreja. A igreja de Jesus é uma sociedade de pecadores que creram nele e se arrependeram de seus pecados. E, portanto, pela fé, foram justificados e destinados para a vida eterna. Essa sociedade, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 9 ao verso 10, também descreve como sendo a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que não era povo, mas agora é povo de Deus. De maneira que a igreja, ela é tanto uma realidade invisível, ou seja, a reunião de todos os crentes, de todos os tempos e de todas as regiões do mundo em Cristo Jesus, mas ela é também a reunião física, visível, institucional do povo de Deus na terra. A igreja, nesse sentido, não é como as demais instituições que nós temos no nosso país. Não, a igreja é um local onde o povo de Deus consagra a sua vida ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, pela adoração, pelo louvor, fazem orações, fazem votos, leem as Escrituras, ouvem a explicação das Escrituras, testemunham o sacramento como testemunhamos aqui do batismo, participam da ceia do Senhor, ou seja, a igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne para o exercício da sua fé. Eu quero apresentar aqui, meus irmãos, 4 argumentos que questionam frontalmente, do ponto de vista bíblico, esses argumentos, mais uma vez, apresentados de uma maneira tão frágil para justificar a negligência de participar dos cultos públicos, pensando que no ambiente apenas das suas casas, ou sem vínculo com qualquer igreja, é mais do que suficiente para viver a vida cristã. O primeiro argumento que eu quero apresentar aqui é que se a igreja, como local de culto e congregamento, não fosse necessária, a verdadeira comunhão com Deus negaria a comunhão fraternal com os crentes. E não é isso que a Escritura apresenta. Nós temos várias passagens onde mostra que a comunhão nossa com Deus se reflete na nossa comunhão uns com os outros. Então, essa ideia de que eu acredito em Deus e eu estou, nota 10, estou muito bem com o Senhor, mas ao mesmo tempo despreza, negligencia a comunhão cristã,
Não está certo. Mateus capítulo 5, versos 23 a 24, Jesus está ali trazendo um entendimento mais profundo a respeito da lei, dizendo que aqueles que odeiam o irmão são comparados àqueles que literalmente tiram as suas vidas, são comparados aos assassinos. Então, diante deste pecado, Jesus está dizendo o seguinte: quando alguém traz a sua oferta ao altar, ou seja, ele vem apresentar a sua adoração a Deus, ele vem rogar a Deus por misericórdia, ele vem apresentar o seu culto a Deus, e ali ele se lembra que o seu irmão tem algo contra ele, o que Jesus está dizendo? Deixa a oferta perante o altar, vai, reconcilia com o seu irmão, depois volta e faz a sua oferta. Porque o entendimento de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, é que a comunhão com Deus se reflete na comunhão com os nossos irmãos. De maneira que também a nossa comunhão com os nossos irmãos devem influenciar e influenciam a nossa comunhão com Deus. Por isso, Jesus está dizendo, essa oferta, ela não pode ser aceita, porque você está com laços fraternos entre os cristãos quebrados que precisam ser resolvidos. Há várias outras passagens, como Filipenses 2, de 1 a 4, Hebreus 10, 19 a 25, quando o autor descreve a obra da salvação, a obra mediadora de Jesus Cristo, e como isso se reflete em muitas responsabilidades humanas, dentre as quais o autor destaca: não deixar de congregar. Ou seja, congregar, participar da comunhão cristã, é um reflexo, é uma manifestação visível da nossa comunhão com Deus. 1 Pedro 1, 22 a 23, fomos lavados, santificados por uma semente incorruptível, de maneira que assim devemos amar os nossos irmãos. 1 João 1, 7, e eu quero pedir aos irmãos que abram por gentileza, vamos ler aqui 1 João capítulo 2, versos 9 ao verso 11. 1 João capítulo 2, versos 9 ao verso 11. 1 João, capítulo 2, verso 9 ao verso 11. Olha o que o autor bíblico tem a dizer sobre este ponto. Ele diz, verso 9, capítulo 2 de 1 João: aquele que diz estar na luz, veja, o que é estar na luz? Se você voltar à página da sua Bíblia, no capítulo 1, verso 6, você vai dizer que estar na luz é estar em comunhão com Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, olha, qual que é o entendimento de João aqui na sua argumentação? É que estar em comunhão com Deus é estar na luz. Não estar em comunhão com Deus é andar nas trevas. Então, se nós dizemos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nos nossos relacionamentos, diz ele no verso 6 do capítulo 1 de 1 João, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, se porém andarmos na luz, ou seja, com Ele, mantendo comunhão com Deus, o que diz? Mantemos comunhão uns com os outros. Agora, vamos voltar, capítulo 2 de 1 João, seguindo o que ele diz aí a partir do verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Ele está afirmando crer em Deus, ele está afirmando que é cristão, mas ele está mentindo. Ou ele está compreendendo muito mal o que significa a salvação e o efeito da salvação na comunhão com a igreja. Verso 10, aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, o argumento de que congregar não é necessário se mostra, do ponto de vista bíblico, falso. Porque a verdadeira comunhão com Deus se reflete no nosso comprometimento com a congregação, com a igreja. Então, não é possível conceber o entendimento de que eu estou em comunhão com Deus, que eu estou em paz com Deus e, ao mesmo tempo,
desprezar e negligenciar a igreja. Esse é o primeiro argumento que eu gostaria de apresentar aqui contra estes falsos argumentos de que não é preciso igreja, não é preciso congregar. O segundo argumento que eu quero apresentar aqui, do ponto de vista bíblico também, é que se a igreja, como local de culto e congregamento, não fosse necessária, a mutualidade cristã perderia todo o seu sentido bíblico. E nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós temos evidências mais do que suficientes, que mostram que a igreja, ela é não apenas esta definição espiritual de unidade de fé em Jesus Cristo, mas a igreja é, do ponto de vista bíblico, também visível, como um local onde estes que professam a fé em Jesus se reúnem para prestar culto a Deus e fortalecer a comunhão. E nós temos várias passagens do Novo Testamento, nós não temos condições de ler todas elas, mas há um princípio de mutualidade no Novo Testamento que evidencia exatamente esta afirmação de que a igreja, ela é uma fraternidade, ela é uma reunião dos crentes. É por isso que os autores vão falar enfaticamente no Novo Testamento: amar uns aos outros, não ofender uns aos outros, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, não julgar uns aos outros, acolher uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, não ter inveja uns dos outros, suportar uns aos outros em amor, agir com benignidade e compaixão uns com os outros, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, não mentir uns aos outros, repito, não mentir uns aos outros, perdoar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros, estimular uns aos outros no amor e as boas obras, confessar pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, e a lista continua. Porque os autores do Novo Testamento compreenderam que a igreja, ela é a reunião de todos os crentes, em um local geograficamente, fisicamente definido. Muito embora sejamos muitas igrejas em território brasileiro, nós, como igreja local e membros desta igreja, temos o dever bíblico de congregar, sem a qual este princípio da mutualidade bíblica, que é evidente no Novo Testamento, perderia completamente o sentido. Então, o argumento de que nós não precisamos da igreja, também, por este motivo, se mostra bastante frágil. O terceiro argumento que eu gostaria de apresentar aqui é que se a igreja, como local de culto e congregamento, não fosse necessária, os apóstolos teriam se equivocado ao instruir a eleição de líderes e a ordem dos cultos. Se a igreja, no entendimento bíblico, no entendimento dos apóstolos, biblicamente falando, é desnecessária, não era preciso e nem é preciso, então por que os autores bíblicos orientaram, instruíram a eleição de presbíteros, de diáconos, e orientou também sobre o ordenamento do culto? Como nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo está tratando sobre a ordem no culto público. Os apóstolos, em Atos capítulo 6, mostra a necessidade de eleição de diáconos, para que, enquanto os apóstolos se dedicavam às orações e ao ministério da palavra, os diáconos cuidassem da necessidade dos santos, necessidades físicas por causa dos enfermos, necessidades materiais, necessidades de alimentação, de provisão. Por que os apóstolos chegaram a essa conclusão? Porque era necessário uma estruturação, uma organização institucional do povo de Deus na terra. Nós lemos em Atos capítulo 14, verso 23, e em Tito, capítulo 1, verso 5, onde Paulo está instruindo em Tito, aqui o pastor na ilha de Creta, tendo eleito, ou tendo ordenado presbíteros e diáconos, Paulo diz: olha, eu te deixei na ilha de Creta para colocar em ordem todas as demais coisas. Além da eleição dos oficiais, Tito recebeu o encargo de continuar organizando a comunidade cristã na ilha de Creta.
Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 7, e em Tito capítulo 1, verso 5 ao verso 9, Paulo expõe as qualificações destes que vão assumir o presbiterato e o diaconato. E a figura do homem é central por causa de todo o contexto bíblico de liderança, de governo. Mas os autores bíblicos deixam claro que não são todos os homens. Não é porque é homem que deve exercer a liderança. Não, tem que ser homens com qualificações bíblicas, porque a igreja, ela é um organismo vivo, espiritual, constituído, comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, estes homens não podem ser irresponsáveis, negligentes, omissos. Tem que ser pessoas de bom caráter, que tenham a sua família governada espiritualmente, seus filhos no caminho do Senhor. Tem que ser homens dedicados ao ministério da palavra, porque a autoridade desses homens é uma autoridade amparada pela palavra. Por que os autores bíblicos, eles instruíram a igreja, instruíram os responsáveis por essas igrejas quanto a essas questões? Porque a igreja é também uma instituição que requer uma organização bíblica em todos os sentidos, inclusive na liturgia, inclusive no culto. Nós não podemos admitir no culto público a Deus nenhum elemento que não seja biblicamente comprovado, porque Deus, para aceitar o nosso culto, Ele normatizou o culto. E o que Deus fala a respeito do culto que é aceitável diante dele? Nós temos várias passagens desde o Antigo Testamento evidenciando o que Deus requer do seu povo quando se reúne para lhe prestar culto. E eu citei aqui uma dessas passagens, 1 Coríntios capítulo 11 até o capítulo 14, a ordem que precisa haver no culto. E Paulo começa a falar sobre primeiro a distinção de governo entre homem e mulher dentro da igreja. Depois ele vai falar no capítulo 11 sobre a relação que a igreja precisa ter com o sacramento da ceia, e ele continua instruindo sobre como o culto deve ser dirigido ao Senhor. Bem, o primeiro argumento é o argumento de que a nossa comunhão com Deus se reflete na nossa comunhão com a igreja, e vice-versa. Também, o segundo argumento é que se a igreja não fosse necessária, a mutualidade cristã provada pelas Escrituras perderia o sentido. Terceiro argumento é que se a igreja não fosse precisa, se não fosse necessária para o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento, os autores bíblicos teriam se equivocado ao instruir quanto à eleição de oficiais e também à ordem do culto. Quarto e último argumento, não menos importante: se a igreja como local de culto e congregamento não fosse necessária, a palavra de Deus ordenaria os crentes a não congregarem. Pasmem, a Escritura ordena os crentes a congregarem por duas perspectivas: por princípio e por exemplo. Em relação a princípio, a palavra igreja, do grego ekklesia, é formada pela preposição ek e o verbo kaleo, que no particípio nós temos klesia. O verbo chamar em grego é kaleo. Então, ek, kaleo, preposição de dentro para fora, ek, e o verbo kaleo, que é chamar. Seu sentido é uma convocação dos cidadãos de dentro das suas casas para um lugar público, a fim de tratar assuntos de interesse de toda a comunidade. Então, a palavra eclesia, que define a igreja no Novo Testamento, ela já por si só impõe o entendimento e o princípio que a igreja é a reunião de todos aqueles que foram chamados. Ora, nós somos chamados às trevas para quê? Para permanecermos nas trevas? Não, para nos reunirmos na presença de Deus e prestarmos publicamente o culto que é devido a Ele. Foi isso que Israel fez na antiga aliança. Se reuniam em torno do templo, convocando todas as nações para fazerem o mesmo. Davi disse que Deus ordena ali a sua bênção quando o povo se reúne. No Salmo 133, ele diz claramente: quando o povo de Deus está reunido, ordena ali o Senhor a sua bênção. Ah, meus irmãos, eu não quero ficar sem a bênção do Senhor.
Eu espero que você também não. Nós precisamos da bênção do Senhor. A igreja também é como um corpo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ah, pastor Erickson, calma aí, está falando da unidade de fé em relação à pessoa de Jesus. Você está corretíssimo, é isso que Paulo está dizendo. Porque a igreja, ela é primeiramente definida pelo acordo de fé, segundo a Escritura, na pessoa bendita do Filho de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. O que define o corpo de Cristo é a unidade de fé de todos nós na pessoa de Jesus. Esta metáfora ilustra a unidade da fé de todos os crentes em Cristo. Mas, lendo o texto, um pouco mais adiante, Paulo vai dizer no capítulo 12 ainda, nos versos 26 ao verso 27, que uma vez que a igreja é definida espiritualmente pela fé em Cristo, ela também se define pela unidade congregacional. Olha o que Paulo diz um pouco mais adiante, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versos 26 ao verso 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Porque a igreja é definida por esta fraternidade, por esta reunião, sem a qual o princípio da mutualidade não faria nenhum sentido. A ordenação dos oficiais e a ordem do culto não faria o menor sentido. E assim, a verdade bíblica de que a nossa comunhão com Deus se reflete nesse comprometimento também perderia o sentido. A igreja é uma unidade de fé em Cristo Jesus, mas ela é também uma unidade congregacional. Nós temos que congregar, porque congregando estamos dando testemunho também ao mundo de que estamos unidos como Cristo está unido com o Pai. É o que Jesus fala em João capítulo 17. A nossa unidade com Cristo deve ser refletida na nossa unidade uns com os outros. Isso está lá em João capítulo 17, na oração que Jesus faz no Getsemane, antes de ser levado pelos soldados do Sinédrio. Então a Bíblia, ela instrui, ela ordena por princípio, mas ela também ordena por exemplo. E nós temos alguns exemplos nas Escrituras. O primeiro exemplo é o exemplo do povo de Deus na antiga aliança. De Adão ao Êxodo, o culto era centralizado na família. Nós temos ali no Éden, uma região no mundo chamada Éden. Ali plantou o Senhor um jardim. E Ele colocou o homem dentro do jardim. E dentro do jardim Deus criou a mulher. E ambos tinham comunhão com o Senhor na virada do dia, quando o Senhor aparecia no jardim e tinha comunhão com eles. Então o culto estava centralizado num local geograficamente definido por Deus no mundo. Mais adiante nós temos a transmissão oral dos ensinos de Deus, porque no capítulo 4 nós lemos que Caim e Abel estavam ali se preparando para oferecerem a Deus uma oferta. Caim dos frutos da terra e Abel, dentre os rebanhos, quis apresentar um animal sacrificado ao Senhor. De onde que eles tiraram isso? Senão o Senhor que instruiu os seus pais, Adão e Eva, que significa vida, e estes transmitiram o ensinamento aos seus filhos. Contexto já de pecado. Nós temos ali eles se reunindo fisicamente para apresentar a Deus sacrifício. Mais adiante, lemos que os pais tinham que ensinar os seus filhos. Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, Deus está dizendo para Moisés: diga ao povo, quando os filhos virem a celebração da Páscoa e fizerem perguntas, devem responder isso, isso, isso e isso. Ou seja, a casa, a família, era o lugar do ensinamento bíblico, onde isso estava sendo concentrado. Nós lemos na saída do povo de Israel, na noite antes da saída do povo de Israel, por instrução divina, Deus dizendo para o povo se reunir através de Moisés, se reunir nas suas casas,
matar o cordeiro, com o sangue manchar as vergas e os umbrais das portas, e eles tinham que celebrar, comer a Páscoa em família, porque a princípio, de Adão ao Êxodo, o culto estava centralizado na família. Depois temos neste contexto de Moisés, especialmente no capítulo 19, até o contexto de 1 Samuel, o culto sendo oferecido a Deus no tabernáculo, que era a habitação simbólica de Deus, era um palácio portátil, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava o trono de Deus no meio do povo. Então Deus, ele instruiu Moisés a edificar um tabernáculo, era móvel, o povo não tinha um lugar fixo para oferecer adoração, era móvel, porque o povo estava peregrinando pelo deserto. E é curioso, meus irmãos, que neste contexto, o povo foi ensinado e convocado a descansar no 7º dia, e nele fazer expiação dos seus pecados, e oferecer adoração a Deus com ofertas queimadas. E essa convocação era feita mediante o tocar de uma trombeta, segundo lemos em Levítico capítulo 23, versos 24 e o verso 36. Então, no dia do Senhor, o povo era chamado, todos tinham que se reunir para oferecer a Deus, repito, ofertas de adoração, fazer expiação dos seus pecados, e a convocação era feita mediante uma trombeta. O que é isso? Senão o povo de Deus sendo convocado a congregar diante do trono de Deus. Consideremos também o posicionamento das 12 tribos de Israel. O que nós lemos em Números capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 38, é que as 12 tribos de Israel tinham que ser organizadas da seguinte maneira: 3 tribos de cada lado do tabernáculo. Então ficavam 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos de outro e 3 tribos do outro. O que você tem neste desenho? O tabernáculo no centro. E como todas as tribos tinham que estar centralizadas no lugar de adoração e de expiação dos seus pecados na presença de Deus. De Davi até o exílio, essa foi a época do templo. E a maior mudança foi a centralidade do culto. Enquanto o tabernáculo era um lugar de culto que era móvel, o templo fixou e centralizou o lugar deste culto. Ali acontecia a adoração de todo o povo. Os sacerdotes liam os textos da lei, eles administravam a expiação dos pecados, os holocaustos. Ali o povo fazia ofertas de adoração. Ali o povo cantava cânticos de adoração, inclusive salmos, neste contexto. Então o templo se tornou um lugar central geograficamente de adoração do povo de Deus. A era do exílio, porque depois o povo é levado para o exílio na Babilônia. Ali não havia templo, não havia sacrifícios e não havia sacerdócio. Contudo, Deus enviou profetas como Ezequiel e também Daniel, e mesmo assim, os fiéis, já entendendo a necessidade de se reunir, eles continuaram se reunindo, mesmo no contexto do exílio, naquilo que posteriormente foi conhecido depois como sendo sinagoga. A era pós-exílica, quando eles voltam do cativeiro babilônico, com Neemias e com Esdras, o templo foi restaurado, os sacerdotes voltaram à atividade e os sacrifícios passaram a ser trazidos novamente. Então, neste contexto em que o povo voltou do exílio, a primeira coisa que eles fizeram sobre a direção de Neemias foi a construção dos muros de Jerusalém. E sob a condução de Esdras, o povo renovou a sua aliança e seu pacto com Deus. Logo em seguida, cada família se ocupou em edificar a sua própria casa. E deixou o templo do Senhor em ruínas. Cada um passou a se preocupar apenas com seu próprio interesse, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Então, foi por isso que veio aqui o templo, que era o lugar da adoração a Deus, o templo que era o lugar da expiação. Como eles poderiam, voltando do exílio, da disciplina, como eles poderiam agora corrigir os seus caminhos, se o templo estava destruído? Poderia dizer, não é necessário, né? O templo não é necessário.
Mas Deus ficou bastante irado com o povo, porque foi justamente por causa disso que eles foram levados para o cativeiro. Porque eles desprezaram a Deus, violaram a aliança com o Senhor. E é neste contexto, quando cada um estava preocupado em construir sua própria casa, mantendo o templo do Senhor em ruínas, que veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu, capítulo 1, versos 2 a 6, e depois o verso 9, que eu lerei aqui, que diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha a petulância de um povo que acabou de retornar do cativeiro. Não é hora de cuidar dos interesses de Deus, de cuidar da casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor em resposta a esta conduta, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, aprendam com o passado de vocês. Negligenciar a casa de Deus, o culto a Deus, a expiação dos pecados, não é a melhor escolha, não é o melhor caminho. Isso vai trazer consequências terríveis para vocês, e Deus está dizendo para o povo: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado, saco furado. Esperastes o muito, verso 9 do capítulo 1 de Ageu. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então nós temos aqui o exemplo do povo de Deus na antiga aliança. Nós temos também um exemplo de Jesus, que foi um fiel cumpridor da lei mosaica e por isso foi circuncidado no templo, participou das festas anuais dos judeus e sempre que esteve em Jerusalém, esteve também no templo. Diz o texto em Lucas, capítulo 2, versos 42 a 52, que Jesus foi encontrado pela sua mãe, pelos seus pais, foi encontrado entre os doutores da lei, interrogando e também ouvindo, e todos se admiraram com a sabedoria daquele menino aos 12 anos de idade. Em Mateus 26, verso 29, Jesus prometeu comungar com todos os crentes quando ele voltar. Ele disse para os discípulos na última ceia, que a partir daquele momento ele não haveria de tomar mais aquela ceia com seus discípulos, até quando ele voltasse. E quando ele voltasse, aí então ele estaria tendo comunhão, celebrando uma ceia com todo o povo de Deus. Jesus prometeu, quando voltar, reunir o seu povo e ter comunhão com ele. O povo de Deus não é um povo disperso. O povo de Deus não é um povo desligado, desconectado, descomprometido da reunião pública. Até porque isso reflete escatologicamente falando aquilo que vai acontecer no retorno do Senhor Jesus. Diz o texto em Lucas 19, verso 47, João 7, verso 14 e também capítulo 18, verso 20, que Jesus ensinava diariamente no templo. Ele poderia simplesmente ignorar o templo. Aliás, ele mesmo diz que ser maior do que o templo, lá em Mateus no capítulo 12. Mas ele não desprezou o templo como local de culto. Jesus prometeu reunir todos os seus seguidores na casa do Pai. Capítulo 14 do Evangelho de João. Ele foi para junto do Pai para nos preparar lugar para onde Ele está, ou seja, na presença de Deus, estejamos todos nós também. E quando eu vier, Ele diz, Ele prometeu, Ele virá justamente para nos reunir na presença do Senhor. E Ele também foi visto entre as igrejas, na visão que João teve em Apocalipse capítulo 1, versos 12 ao verso 20, e também lá no capítulo 21, versos 2 a 3 do livro de Apocalipse, Jesus foi visto no meio das igrejas, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. E Jesus não estava se referindo ali apenas na interpretação que ele dá dessa visão a João,
ele não estava se referindo apenas às igrejas do ponto de vista espiritual, ele estava se referindo também às igrejas que estavam se reunindo geograficamente, aquelas 7 igrejas para as quais ele enviou mensagens específicas, servindo para todas as igrejas, porque no final de cada uma daquelas cartas há o registro: aqueles que têm ouvido, ouçam que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma mensagem para todas as igrejas, mas o fato é que Jesus estava se referindo a igrejas que estavam se reunindo geograficamente. Lá no final do livro de Apocalipse, na consumação dos séculos, João vê o tabernáculo de Deus entre os homens, Jesus no meio do seu povo, no meio da igreja. Temos também um exemplo do povo de Deus da Nova Aliança. No início, os cristãos se reuniam num pavimento superior de uma casa chamado cenáculo. E neste pavimento, os discípulos estavam orando, fizeram a eleição de Matias, e eles também estavam no momento ali, quando eles receberam um poder prometido por Jesus, que os habilitou a dar testemunho do Evangelho a todo mundo, na ocasião da festa de Pentecostes. Também os cristãos, eles estavam se reunindo no corredor externo do templo, chamado Pórtico de Salomão. Capítulo 2, versos 46 de Atos, capítulo 3, verso 11, capítulo 5, verso 42. Os cristãos, eles tinham a necessidade de se reunir num lugar. Então, onde eles vão se reunir? Na referência que eles tinham, que era o templo, que era o lugar de adoração a Deus. Como eles não poderiam acessar o interior do templo, eles se reuniam na parte externa, nesse corredor cheio de colunas, chamado Pórtico de Salomão. E mesmo no contexto das perseguições, quando não podiam mais se reunir junto ao templo, congregavam nos lares, e nós temos várias passagens que provam exatamente isso no livro de Atos, como lemos no capítulo 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Temos o exemplo dos primeiros cristãos, no início da era cristã, deles se reunindo num local para orar, para ouvir a palavra de Deus, para fortalecer uns aos outros, para acolher missionários. Como o caso de Pedro, que sai de uma prisão e vai direto para a casa onde ele foi recebido pelos irmãos que por ele estavam orando. Eu quero terminar, meus irmãos, em face de todas essas 4 grandes argumentações que mostram, que provam que esta afirmação de que nós não precisamos da igreja e negligenciar a igreja não é bíblico e não é correto para nenhum dos cristãos verdadeiros. Quero terminar apresentando aqui, apenas fazendo 3 considerações para todos nós, de uma maneira bem objetiva. Primeiramente, congregar assiduamente é necessário para a nossa saúde espiritual. É isso que a nossa doutrina essa, que nós assumimos comprometimento. Quando nós nos tornamos membros dessa igreja, é isso que diz a Confissão de Fé de Westminster. A doutrina da nossa igreja, no capítulo 25, no parágrafo 3, nós lemos: a igreja visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nessa vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a promessa. E esta afirmação doutrinária está amplamente embasada, fundamentada em diversas passagens bíblicas que a Confissão de Fé de Westminster traz para a nossa confiança. Então, quando nós nos reunimos, Deus, pelo seu Espírito, como diz a doutrina, e pelo seu Espírito e pela sua própria presença, torna eficaz o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Então, se nós deixarmos de congregar, meus irmãos, nós nos enfraqueceremos na fé. É só uma questão de tempo. Por isso, nós fazemos aqui o apelo: voltem. Aqueles que não têm nenhum impedimento de enfermidade, aqueles que não têm nenhum impedimento por causa de contextos de perseguição e dentre outros motivos que eu apresentei aqui no início, voltem a congregar.
Porque é incrível como quando deixa de congregar, quando negligencia a igreja, quando deixa de participar dos cultos, como a pessoa vai se enfraquecendo, e aí, enfraquecidos na fé, as tentações se apresentam mais fortes do que nós podemos suportar. Daqui a pouco estamos dando mau testemunho e profanando o nome do Senhor, considerando que já professamos publicamente o nosso comprometimento com o Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. E quando nós congregamos, nós, pela presença de Deus e pelo seu Espírito, somos efetivamente aperfeiçoados e fortalecidos na presença do Senhor. Em segundo lugar, separe especialmente o domingo como dia para descanso e também para o dia do culto público. Não negligenciem o dia de culto ao Senhor. Não negligencie, negocie tudo, mas não negocie o dia de estar na casa de Deus, porque você é membro do povo de Deus, e você tem uma aliança com o Senhor. Nós não podemos negligenciar aquilo que a Escritura ensina, de maneira que a nossa doutrina confirma um dia de descanso e um dia para congregarmos e apresentarmos a Deus o seu culto. John Gill, um pastor batista do século XVIII, e um profundo estudioso da Bíblia, diz o seguinte: os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, e isso depois que Cristo ressuscitou. O apóstolo João chamou esse dia de o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, como uma identificação especial entre os outros dias, sendo este o dia em que Jesus ressuscitou e em qual ele se reuniu com os seus discípulos. Nós precisamos ter um dia na semana para descanso e para oferecermos a Deus o culto devido ao nome dEle. Se nós separamos um dia para descanso e nos omitimos o dever de estarmos na casa do Senhor para lhe prestar culto, nós estamos sendo negligentes com a nossa fé. E estamos também dando mau testemunho para os membros da nossa família. Em terceiro e em último lugar, a igreja local onde ordinariamente ouvimos a palavra de Deus. Se você voltar no texto que lemos aqui no início, do Evangelho de Lucas, capítulo 21, você vai perceber o testemunho do Senhor Jesus, como ele se dedicava ao ensino. Capítulo 21 do Evangelho de Lucas: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia repousar no monte chamado das Oliveiras. E o povo, ao invés de voltar para sua casa, o que o povo fazia? Diz o texto no verso 38. O povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. O exemplo de testemunho aqui que nós temos de Lucas mostra a igreja interessada já no início, nos dias de Jesus, por um local de reunião, local onde o povo ia para ouvir Deus falar e falar através do seu Filho. É por meio de Cristo que nós ouvimos a doce e poderosa voz do Espírito Santo. Meus irmãos, se você anda desanimado na fé e anda negligenciando o culto, conte conosco. Nos procure, nós, pastores e presbíteros, estamos à disposição dos irmãos para servi-los, para orientá-los, fortalecê-los. Mas voltem a congregar. Eu sei que neste momento muitos estão acompanhando pela internet, não tendo nenhum impedimento. Venham à casa do Senhor, participem, congreguem, se integrem nos relacionamentos, cultivem, fortaleçam a fé de cada um, mediante o ensino que acabamos de ouvir nesta manhã. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe segundo a sua graça.